Hoje nós vamos falar sobre fluxos econômicos na escala mundial, em continuação aí ao conteúdo da aula passada. Bom, mais especificamente vamos tratar de exportações e importações. As habilidades a serem trabalhadas hoje são analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais e analisar o papel dos organismos multilaterais na regulamentação dos fluxos de comércio mundial. Tá? Primeiro, vamos saber o que é exportação, o que é importação. São atividades relacionadas com a entrada e a saída de produtos, bens ou serviços em um país. Ambas podem envolver compra, venda e doações. Exportação. A exportação ela refere-se à venda, envio ou doação de produtos, bens e serviços de um país a outro. É, portanto, a saída de uma mercadoria ou serviço nacional para outro país. A exportação acontece principalmente quando empresas decidem ampliar seus negócios a fim de expandir o mercado, abastecendo não só o mercado interno, mas também o mercado externo. Exportar representa, portanto, uma tentativa de crescimento econômico por meio da diversificação do mercado. A exportação, ela pode ser direta ou indireta. A direta é quando o faturamento é do próprio produtor, ou seja, o produto exportado é faturado pelo próprio produtor em relação ao importador. Todo o processo de exportação é de total conhecimento da empresa exportadora. Esse processo envolve pesquisa de mercado, documentação, embalagens, transações bancárias, entre outros. Então, é quando o próprio produtor negocia toda a sua exportação. A exportação indireta é quando a realização da venda dos produtos não ocorre pela empresa que os produziu. Ou seja, a empresa produtora não cuida do comércio externo do seu produto e também não cuida do transporte do produto ao país de destino. Normalmente, esse tipo de exportação é realizado por empresas sem experiências no comércio exterior. A importação, ela refere-se à compra ou recebimento de produtos, bens ou serviços por países. É, portanto, a entrada de mercadorias ou serviços estrangeiros em território nacional. É muito difícil que um país seja autossuficiente em todos os setores. Normalmente, os países que importam não produzem as mercadorias que são importadas, sendo, portanto, inevitavelmente necessário importá-las. As mercadorias, bens e serviços importados geralmente abastecem os setores industriais com matérias-primas, viabilizam pesquisas e também abastecem a população com alimentos. Então, essa importação, ela ocorre em 3 fases básicas. A administrativa, que representa a fase de autorização do processo de importação, que é feita de acordo com a operação ou tipo de mercadoria que será importado. Nessa fase, gera-se a licença para a importação. Nós temos a fase cambial, que representa a fase de pagamento ao exportador. E nós temos a fase fiscal, que representa a fase de despacho aduaneiro, que é a liberação de uma mercadoria pela alfândega. Nessa fase, há o recolhimento de tributos e a retirada da mercadoria na alfândega. Então, nós vamos ver as vantagens e as desvantagens. As vantagens e desvantagens da exportação e da importação são variáveis e nem sempre aplicadas a todas as relações comerciais.
são possibilidades que variam de acordo com a natureza comercial e os países, né, comerciantes envolvidos. Então, vamos ver aí a seguir as possíveis vantagens e as desvantagens de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, aí de cada uma dessas atividades comerciais. Nós temos as vantagens da exportação. Quais são? Aumento da produtividade do país exportador. Empresas passam a aperfeiçoar os seus serviços para atender às tendências de mercado, né? Outra vantagem é o fortalecimento das empresas exportadoras, que acabam tornando-se referência para outras empresas que desejam aventurar-se no mercado externo. E as desvantagens dessa exportação? Nós temos aí 4, pelo menos citadas. Primeira, pode haver um maior tempo de retorno financeiro, visto que as primeiras exportações elas podem não ser tão satisfatórias quanto o esperado pelas empresas. Ela também pode também existir diferenças culturais e climáticas entre alguns países, e é preciso que haja maior cuidado com os itens a serem exportados para que não haja prejuízos durante o trajeto. Outra é caso a empresa não conte com um grupo de funcionários qualificados para o mercado, o comércio exterior, que pode ser mais exigente, né, pode tornar-se um problema e trazer diversos prejuízos para a empresa. Alguns obstáculos, como greves fiscais, podem dificultar ou atrasar as exportações, resultando aí num descontentamento tanto ao importador quanto ao exportador. As vantagens da importação. A vantagem cambial, ou seja, a vantagem de uma moeda em relação à outra, quando a moeda do exportador é desvalorizada em relação à moeda do importador, há vantagens financeiras para quem importa, né? Comprando aí um produto mais barato. O governo federal, no caso do Brasil, pode oferecer estímulos a essas empresas. Normalmente, o tempo de importação é reduzido em relação ao tempo que se gastaria na produção do produto importado. Uma outra vantagem é que o custo, né, de produção e mão de obra são reduzidos, certo? E vamos ver agora as desvantagens da importação. Primeiro, aí, é possível que haja atrasos nos períodos de entrega dos produtos importados, trazendo então prejuízos ao importador. Se não houver planejamento, é possível que haja aí falhas no que diz respeito à quantidade de produtos comprados. E caso não haja confiança entre a empresa importadora e a empresa exportadora, possíveis conflitos podem surgir e gerar problemas ao longo da efetivação das atividades comerciais. Bom, nós vamos ver aqui um mapinha que nós já vimos em aulas anteriores, né, que mostra os principais fluxos comerciais. Se vocês perceberem, nós temos aqui a América do Norte, liderada aí pelos Estados Unidos. Nós temos a Europa, liderada aí pelos países da Europa Ocidental. E nós temos a Ásia, né, que mostra aí uma liderança da China e Japão. Então, se você vê, a maioria dos fluxos ocorre entre essas regiões. Nas outras regiões, o fluxo tem, mas é bem pouco, tá? Então, essas três regiões, Estados Unidos, Europa e Ásia, eles possuem um fluxo enorme de mercadorias, certo? Então, praticamente, eles detêm toda a concentração econômica que advém aí desses fluxos, certo?